tá voando, tudo bem com vocês, amores? Saudade de vocês, né? Aquela turma maravilhosa, saudade mesmo. Um beijão pra vocês. Amores, nessa aula a gente vai estar fazendo uma retomada do que nós vimos lá no primeiro bimestre. Então, aquilo que a gente trabalhou em sala de aula, a professora Gabi não vai estar dando muita ênfase, não. Tá? A gente vai pegar aquele capítulo que a gente não trabalhou em sala e vamos detalhar esse capítulo um pouquinho mais, para vocês poderem entender, para dar sequência no segundo bimestre. Bom, então lá no primeiro bimestre, no primeiro capítulo, nós trabalhamos sobre revoluções inglesas. Vocês adoraram revoluções inglesas, que eu sei muito bem disso, né? Bom, o que é as revoluções inglesas? Revoluções inglesas nada mais é do que a revolução da burguesia. Revolução é mudança, é a burguesia querendo mudança, é a burguesia querendo participar da vida política. Né? Por quê? Porque na cidade inglesa, governada por um rei e uma monarquia, quem governava? O rei e os nobres que estavam ali para ajudar esse rei. Devemos lembrar que a sociedade inglesa era dividida em estados, né? Primeiro, segundo, terceiro estado, né? Vamos colocar assim, primeiro lá o clero, depois os nobres e no terceiro estado o resto da população, burguesia, camponesa, dentre outros, né? A revolução ela se inicia a partir do cercamento de terras. A partir do momento que as ovelhinhas que a gente falou na sala de aula fugiam de um sítio para o outro, né, e depois eles passam a cercar essas terras, começa o que chama de êxodo rural, as pessoas saem do campo e vão para a cidade, é o início dessa revolução burguesa. O que a gente pode falar ali um pouquinho? Na Inglaterra, quem governava era o rei, só que o rei, ele seguia algumas ordens, ele não podia tomar as decisões sozinho. Ele tinha que seguir a Carta Magna, que a gente falou em sala de aula, e o Parlamento, né, que era formado pela Câmara dos Lords e pela Câmara dos Comuns. Né? Então, o rei, de certa forma, obedecia esse Parlamento. A burguesia começa a questionar esse poder do rei, esse poder do Parlamento, porque eles não tinham, né, a burguesia não participava dessa vida política, de certa forma. A Revolução vai se iniciar mais ou menos a partir da morte da Rainha Elizabeth I, chamada de Rainha a Virgem, né? Por que ela recebe esse apelido? Porque ela não teve filhos. Então, como ela não teve filhos, quem que assumiria o controle da Inglaterra? Como é hereditário, quem vai assumir? O parente mais próximo. O parente mais próximo da Rainha Elizabeth era o primo dela, Jaime Stuart. Jaime Stuart era rei da Escócia já. Então, ele se torna rei da Escócia, que ele já era rei, e passa também a ser rei da Inglaterra. Então, ele vai governar esses dois reinos. O Jaime Stuart, ele não vai querer saber de parlamento, ele não vai querer saber de carta magna, ele vai querer governar de forma absoluta. Né? Ele vai se basear na ideia de Rousseau e vai falar da teoria do direito divino dos reis. Quem fala essa teoria? A gente lembra muito bem em sala de aula. Deus está lá no céu, o rei está aqui na terra. As ordens dele não podem ser questionadas. Ele vai enfrentar muito o parlamento. Tá? Quando o rei Jaime morre, quem vai assumir é o filho dele, o Carlos I. O Carlos I também, meus amores, vai ser uma confusão dele com o parlamento, eles vão brigar, ele vai criar novos impostos. O mais famoso dele é o chip money, que é aquele imposto para quem morava no litoral, para construir chamadas fortificações, e eles vão estar sempre em atrito. A partir disso vai se iniciar o que a gente chama de Revolução Inglesa, que é a primeira revolução da burguesia, né? Porque a segunda depois vem ser a Revolução Francesa. Então a inglesa é a mãe de todas as revoluções. A gente pode dividir a Revolução Inglesa em 4 fases. A primeira fase, então, que é a Revolução Puritana, quando os burgueses vão enfrentar o exército real, vão brigar ali, né? Os cabeças redondas e os cavaleiros do rei, eles vão brigar naquele momento para poder assumir, né, a burguesia para querer assumir o poder, eles brigam, a burguesia acaba vencendo esse conflito e se inicia então na Inglaterra o que chama de República Puritana. É o único período na história da Inglaterra onde a Inglaterra é uma república. Esse período da República Puritana ele vai mais ou menos de 1649 até 1658. Quem vai liderar essa República Puritana? Oliver Cromwell. Quem que é o Oliver Cromwell? Era o líder dos cabeças redondas, né? O líder da burguesia. É esse cara que vai liderar. Quando o Oliver Cromwell assume o poder, ali se torna a República Puritana, ele vai ser o Lorde Protetor da Inglaterra. Ele vai agir como se fosse um rei também, só que ele não é rei de nascença.
seu governo. O mais importante é o ato de navegação. O que fala esse ato de navegação? Nesse ato é falado que todos os produtos ingleses só podem ser comercializados por navios ingleses. É um tapa na cara de quem? Da Holanda, porque a Holanda fazia esse comércio e a Holanda começa a ganhar muito dinheiro com isso. E a Inglaterra não quer saber de ninguém sendo mais poderosa que ela. Bom, quando Oliver Cromwell vem a falecer, o filho dele assume a República Puritana, o Richard, ou Ricardo, como a gente chama ele no nosso apostila. O Ricardo ele não tinha essa mesma desenvoltura que o pai dele tinha, e ele não consegue controlar a insatisfação que a burguesia estava tendo. A aristocracia, os nobres, falam assim, agora é a nossa hora de tirar esse cara do poder e voltar ao absolutismo na Inglaterra. E isso vai acontecer. Os nobres tiram o Ricardo do poder e instauram na Inglaterra novamente a monarquia, né? Quem que vai governar quando a Inglaterra se torna novamente uma monarquia? O filho lá do Carlos I, Carlos II, né? Porque o rei Carlos I, a professora de falar para vocês, ele tinha sido decapitado pelos burgueses. Então o filho dele assume. O filho dele assume, também tem muitas confusões ali no meio do caminho, o irmão vai assumir, o Jaime II, vira toda uma confusão. E aí, meus amores, se inicia a quarta e última fase da Revolução Inglesa, que é o que a gente chama de Revolução Gloriosa, né? O Jaime II, que governa durante a monarquia, ele era um rei católico. E tem uma coisa que os ingleses não gostam, é de católicos, porque eles são anglicanos. Então eles vão se unir com a outra religião, que é o puritanismo, e vão falar assim, peraí, a gente é inimigo, anglicano e puritano, mas a gente tem um inimigo comum, que é a Igreja Católica. A gente não quer a Igreja Católica governando o nosso país. Então eles se unem e vão colocar uma nova forma de governo, ainda absoluto. Só que agora, quem que vai governar durante a Revolução Gloriosa? Vai ser o genro do Jaime II, né? Por quê? Porque ele era holandês, nem inglês ele era holandês, só que ele vai governar baseado em alguns princípios, né? Que é a Bill of Rights, que a gente viu na sala de aula. Por que recebe esse nome de Revolução Gloriosa? Porque durante essa Revolução Gloriosa não houve nenhuma morte. Para dar sequência ao nosso primeiro bimestre, a gente vai falar um pouquinho sobre o Iluminismo. O Iluminismo ele surge lá no século XVIII, 17 e 18 ali, mas a sua ênfase principal é no século XVIII, é chamado século das luzes. Iluminismo vem de iluminar o pensamento, de questionamento, né? É a valorização da ciência, da razão, do antropocentrismo, do homem no centro de todas as coisas, o homem como ser pensante, né? E também, durante o movimento iluminista do século XVIII, vai haver uma crítica muito ferrenha ao absolutismo. Relembrando, absolutismo, poder centralizado totalmente na mão de uma única pessoa, que é o rei, né? Então o iluminismo vai combater isso fortemente. A gente falou na nossa apostila os principais teóricos do iluminismo. Falamos de René Descartes, que vai falar do método dedutivo, de pegar o problema e de dividir em partes para chegar a uma melhor conclusão. Falamos também sobre John Locke, que ele fala dos direitos naturais de cada pessoa, que todo mundo tem ao nascer e não pode ser tirado daquela pessoa. Falamos também sobre Voltaire. O Voltaire é um crítico muito grande da Igreja Católica, ele fala, esmagar é infame, né? Ele enxerga a religião como algo importante, né? Mas na cabeça do Voltaire, a Igreja tem a função de controlar a fé e não aspectos políticos. Então ele fala assim, é preciso combater a Igreja Católica. A Igreja Católica não pode monopolizar a cabeça das pessoas, né? Então ele fala, esmagar é infame, esmagar é a Igreja Católica. Falando também um pouquinho sobre Montesquieu. Montesquieu, ele fala sobre a divisão dos poderes. Em vez de centralizar o poder na mão de uma única pessoa, vamos dividir. Então é aí que surge o poder executivo, legislativo e judiciário. E por último, falamos também de Rousseau. O Rousseau ele vai falar um pouquinho sobre as desigualdades sociais. Para o Rousseau, as desigualdades sociais existem a partir do momento que se inicia o que a gente chama de propriedade privada. Além desses teóricos que nós pontuamos, nós também falamos sobre o movimento dos enciclopedistas, que eram pessoas que se juntaram, né, grandes pensadores, de Diderot, de Alembert, eles se unem para formar uma enciclopédia, um livro, onde trazia informações de tudo que eles consideravam importante as pessoas saberem. Esse livro vai ser censurado pela
Igreja Católica, né? A Igreja Católica é um livro que as pessoas, quem é católico não pode ler, né? É um livro proibido. Falamos também um pouquinho sobre o liberalismo econômico de Adam Smith, onde o Adam Smith fala que o Estado não pode interferir na economia, que a economia tem que crescer por si só, é o que a gente chama de lei da oferta e da procura, né? O Adam Smith fala da mão invisível, dentre outras coisas. E por último, a gente vai falar sobre os déspotas esclarecidos lá no movimento iluminista. Quem que são os déspotas esclarecidos? O iluminismo começa a crescer muito. As pessoas começam, de certa forma, a simpatizar com essas ideias. E aí os reis começam a ficar meio temerosos. Então o que os reis fazem? Eles fazem, peraí, eu acho melhor eu seguir alguns desses princípios iluministas e não perder súditos, vamos dizer assim. Então os reis começam a pegar um pouquinho das ideias iluministas e colocar na sua forma de governo. Na apostila de vocês tem vários exemplos de reis, né, que foram se tornando déspotas, que a gente fala, né? Tem Catarina da Prússia, tem, que não é rei, mas também uma figura muito importante, Marquês de Pombal, dentre outros. Para a gente terminar o nosso terceiro capítulo ali, Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela surge aonde? Na Inglaterra, né? A Inglaterra, a gente falou de Revolução Inglesa agora há pouquinho, a Inglaterra, a burguesia estava a todo vapor, burguesia muito rica. A Inglaterra tinha uma frota muito grande de navios para transportar essas mercadorias, né? A Inglaterra já tinha máquina a vapor, a burguesia estava no poder com muito dinheiro, com muito acúmulo de capitais. Então o que acontece, meus amores? Né? A Revolução Industrial se inicia onde? Na Inglaterra. A Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial. Durante a Revolução Industrial, vai ter dois grupos que vão brigar muito ali: os operários e os burgueses, os empregados e os patrões. Por quê, meus amores? As condições que esses trabalhadores trabalhavam eram condições muito precárias, né? Muitos desses trabalhadores vieram lá do campo, a partir do momento que cercam as terras da Inglaterra, chamado êxodo rural. Eles vêm para a cidade, muitas vezes em condições muito precárias, e vão trabalhar nessas fábricas, muitas vezes por salários muito baixos, né? Em fábricas com situações assim, péssimas para qualquer ser humano, vamos dizer de certa forma. Durante a Revolução Industrial, trabalhavam homens, trabalhavam mulheres, trabalhavam crianças, né? Então era uma coisa muito complicada ali. A burguesia era muito poderosa nesse período e não queria nem saber do que os empregados, os operários, que a gente fala aqui, estavam passando ou não. O que acontece, meus amores? Os operários, eles começam a lutar, eles começam, de certa forma, vamos dizer assim, buscar os seus direitos. Dois movimentos são importantes ali pra gente: ludismo e cartismo. O ludismo é um movimento criado por um cara chamado Ned Ludd. O Ned Ludd vai falar assim: vamos quebrar as máquinas, só assim os patrões vão conseguir ouvir o que a gente está reivindicando, né? No primeiro momento, essa quebra de máquinas deu um certo resultado, mas com o passar do tempo, a burguesia, que já estava muito rica, não vai nem ligar. Quebrou uma máquina, eles vão lá, eles compravam máquinas ainda mais evoluídas, né? Com novas tecnologias, de certa forma. Então, para eles, tanto faz, tanto fez. E aí os operários começam a pensar: peraí, a gente tem que buscar então agora uma outra maneira de reivindicar melhores condições de trabalho, jornada mais baixa, porque eles trabalhavam até às vezes 14, 17 horas por dia, né? Então eles vão buscar os seus direitos. E aí surge um movimento que nós chamamos de cartismo, né? Esse movimento, ele vai buscar esse apoio aonde? Principalmente nas leis inglesas.